ouvir agora Leitura Dinâmica. Apresentação: José Damião. No ar, pela rede Boa Nova de Rádio, pela TV Mundo Maior, emissoras da FEAL, Fundação Espírita André Luiz, nós vamos conversar com o Kleber Gagliardi. O Kleber, ele é da editora Boa Nova, lá de Catanduva, e ele também é autor de vários livros infantis, e ele vai falar aqui com a gente de uma coleção. Uma coleção que eu posso dizer assim, Kleber, que é para as crianças de todas as idades, hein? Com certeza, né? Emoções todos nós temos, mas quanto antes nós começarmos a trabalhar com essas emoções, mais fácil será lidar com elas no futuro, porque elas, de certa forma, nos gerenciam internamente. Vamos começar. Então, como é que é essa coleção? Como é que é o nome da coleção? Bom, são 3 livros, né? Onde nós criamos um personagem fictício, e que ele ensina as crianças a lidar e o que são essas emoções. Então, um livro vai falar sobre o medo, o outro sobre a raiva e o outro sobre a ansiedade. Nós temos aí, então, o Treme por Dentro, que ele vai falar sobre o medo, né? O outro que chama-se Calma, vai dar tudo certo. Esse trata a respeito da ansiedade, né? Que hoje as crianças estão bem ansiosas, né? E esse livrinho vai falar sobre o que é ansiedade e como lidar com ela. E tem um terceiro. Fervi por Dentro. Esse vai falar sobre a raiva. Então o nome já é sugestivo, né? Que a raiva, quando ela está fora de controle, nós fervemos por dentro, né? E é importante, né, Kleber, quando a gente está falando de crianças, e são temas tão atuais, né? Fervi por dentro, calma, vai dar tudo certo, tremi por dentro, quer dizer, fervi por dentro e tremi por dentro. São temas tão atuais. E você trazendo isso para abordagem com as crianças, como assim? Olha, Damião, hoje nós estamos num momento em que as crianças elas vivem, né, de forma muito intensa as emoções. E é uma forma de pais e filhos dialogarem a respeito dessas emoções. Porque, veja bem, a raiva, por exemplo. Raiva é uma emoção que todos nós temos. Agora, o fato de eu sentir raiva não quer dizer que eu vou sair agredindo as pessoas. A raiva ela tem um recado para nós, que está demonstrando aquilo que nos incomoda, e o ideal seria, por que isso me incomoda? Né? Agora, infelizmente, muitas vezes nós nos equivocamos querendo falar para a pessoa não sentir raiva. E isso é impossível, né? Agora nós temos que falar aqui, o que é que você está sentindo? Identifica a raiva, para depois nós trabalharmos com ela de uma forma saudável, sem agredir, sem prejudicar o outro e sem prejudicar a si mesmo. Quer dizer, é realmente tratar a criança como criança, dando esse valor à criança, para que ela possa entender, não é? E falando de assuntos que é o que ela vive, né? Com certeza, porque ela tem que aprender, primeiro é identificar que emoção faz parte de nós, né? E depois é gradativamente ela ir entendendo essas coisas. O medo, por exemplo, o medo ele é uma emoção importante, né? Que se nós soubermos lidar com o medo, nós vamos ter uma vida mais saudável. Mas se o medo controlar, nós não agimos. Se eu não tenho medo, eu atravesso a rua sem olhar se vem carro. Então, como que eu lido com essa emoção de uma forma saudável? Porque o medo ele nos ensina a ser prudentes. Mas o medo fora de controle, ele proíbe, ele não nos deixa agir. E aí passa a ser um fator de complicação para a criança e, com certeza, para futuros adultos. Olha aí, nós conversamos sobre a coleção da editora Boa Nova. Kleber Gagliardi falou, fervi por dentro, calma, vai dar tudo certo, tremi por dentro. Kleber Gagliardi, uma mensagem para as crianças de todas as idades que estão nos acompanhando na Rede Boa Nova de Rádio e na TV Mundo Maior. Eu acho que a mensagem hoje, do momento, seria o diálogo. Eu acredito que hoje nós não podemos terceirizar, né, a educação dos nossos filhos, nós podemos terceirizar a instrução.
mas a educação não. E torna-se cada vez mais fundamental um diálogo entre pais e filhos, onde os filhos tenham liberdade para falar daquilo que sente com os pais e os pais aceitem a responsabilidade de instruindo esses filhos, orientando esses filhos para que eles sejam pessoas melhores. A distância que é o problema, né? Então, o diálogo, a conversa, o afeto, isso nunca pode faltar entre pais e filhos. Conversamos com Kleber Gagliardi. Até o nosso próximo encontro. Você ouviu Leitura Dinâmica.